Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa semana o nosso canal dá continuidade às noções de cinemática e passamos hoje para um nível um pouquinho mais elevado que das semanas anteriores. A gente passa a dar uma definição um pouquinho mais completa, um pouco mais sustentável à noção de aceleração, que a partir de hoje vai ganhar um rigor um pouquinho mais vetorial, né? Nós já estamos há algumas semanas aí nessa noção de vetores e na aula de hoje nós vamos reclassificar essa questão da aceleração. Muito importante que para essa aula toda a questão de vetores seja muito clara para você. Não esquece, todo vetor tem três coisas: módulo, direção e sentido. Você vai utilizar isso muito nessa aula, tá bom? Além disso, vou aproveitar o espaço para pedir para você aí, que já é inscrito no nosso canal, que nos ajude a continuar divulgando o nosso canal aí por todo o país, né? Isso sempre nos ajuda muito. Nossa principal ponte de proliferação do nosso canal é você. Então, peço gentilmente a você que você nos ajude, tá? E a você que de repente assiste pela primeira vez nosso vídeo, dê uma olhada, avalie. Se de repente nosso trabalho aqui de alguma forma veio te ajudar, dá um like aí, se inscreva e fique atualizado semanalmente com as novidades do nosso canal, tá bom? Sem mais delongas, caímos dentro, aula de hoje, aceleração vetorial. Vem comigo, gente! Bom, gente, nossa aula se intitula Aceleração Vetorial. Eu estou sendo um pouco enfático nesse título, garantindo para você que a aceleração é um vetor, embora muitos livros nem o façam isso. Simplesmente a chamem de aceleração, porque a aceleração em si é um vetor, a menos que você venha fazer uma análise escalar da aceleração. Daí você a chama de aceleração escalar. Em geral, você encontra muito o termo aceleração escalar média. Isso foi uma outra hora no início do curso. E sendo a aceleração um vetor, hoje nós vamos dar um rigor um pouco mais vetorial para essa grandeza. Já estou simbolizando para você, acima da letra A, que representa a aceleração, aquela notação vetorial. E algumas semanas nós vimos que a noção de aceleração consistia em uma variação na velocidade por intervalo de tempo. No entanto, até algumas semanas atrás, sempre que eu pedia para você achar a variação da velocidade, você fazia uma simples subtração escalar. Lembra? Você pegava a velocidade final que um cara tinha e subtraía de sua velocidade inicial. Na aula de hoje, turma, esse rigor vetorial ele ganha muito mais força. Porque, na verdade, a velocidade também é um vetor. Tem módulo, tem direção e tem sentido. Logo, se eu busco uma variação na velocidade, ela pode ocorrer ou no módulo, ou na direção, ou no sentido. Tem velocidade que mantém o seu valor constante, mas que muda constantemente em direção e sentido. Isso é uma variação, e isso leva a uma aceleração. Tem velocidades que não alteram a direção, sempre estão apontando para o mesmo lado, mas o valor dela pode estar aumentando ou mesmo diminuindo. Isso também leva a uma variação na velocidade e isso também recorre a uma aceleração. É basicamente isso que nós vamos trabalhar com você hoje. As possíveis variações na velocidade e, decorrentemente disso, as possíveis acelerações que nascem dessas variações de velocidade. Ok? Eu vou te mostrar isso bem bonitinho aqui no papel, fica mais fácil você entender o que eu estou falando, beleza? Vem comigo, gente. Notem, turma, peço para você nesse momento que você dê uma olhada para o lado direito e aí você perceba essa estrada, esse trecho de uma rodovia que eu represento nesse momento para você. Sobre essa rodovia, nós colocamos um móvel, um carro. Turma, e o primeiro ensinamento dessa aula é o seguinte. Eu vou pedir para você considerar que esse carro esteja indo para a direita. E preciso indicar que o movimento se dá para a direita. O vetor que indica esse sentido, nós já falamos algumas semanas para você, ele é o vetor velocidade. Logo, se o carro está indo para a direita, você vai notabilizar isso
indicando que o vetor velocidade também está para a direita. Notem que a velocidade ela está tangenciando o movimento. Tangenciando. Notem que o carro está indo para a direita, então eu fiz um vetor velocidade também para a direita. A ideia é que a velocidade sempre tangencie o movimento. Uma trajetória que esse carro, nesse primeiro momento, realiza é uma linha reta, essa velocidade tangencia essa trajetória, tangencia essa reta. Notem que eu represento agora o carro alguns metros na frente e, novamente, vou indicar que a velocidade dele continua tangenciando o movimento. Ele continua indo para a direita, a velocidade ela continua também indo para a direita. No entanto, esse carro, num certo ponto desse trecho, desse trajeto, ele inicia a realização de uma curva. Neste momento, eu coloco o carro para você exatamente dentro dessa curva. Notem que o carro agora realiza um movimento inclinado. E, novamente, eu recorro a você. A ideia é que a velocidade sempre esteja tangenciando o movimento. E tangenciando, então, o vetor velocidade estaria assim representado. Notem, isso é muito importante você entender, moçada. Se porventura esse carro vem a derrapar nesse primeiro ponto aqui, ó, se ele derrapa aqui, se ele freia aqui, o carro tende a continuar para frente o movimento em linha reta. Se ele derrapa aqui, ele tende a sair da curva tangenciando ela. Da mesma forma que se eu notabilizo para você o carro num outro ponto, notem, quase no fim da curva, novamente eu faço um vetor velocidade tangenciando o movimento, tangenciando a trajetória executada por esse carro. Para que fique uma análise mais fácil, nesse momento eu chamo cada posição dessa de 1, 2, 3 ou 4, e eu gostaria que nesse primeiro momento você entendesse que esse carro está executando esse movimento com sempre o mesmo valor de velocidade. Vamos imaginar que ele realize todo esse movimento 1, 2, 3, 4 a 100 km por hora. Aí eu pergunto a você, moçada, será que eu posso dizer que o vetor velocidade do ponto 1 é igual ao vetor velocidade do ponto 2? E quando eu pergunto para você se os vetores são iguais, na verdade, eu te faço 3 perguntas. O módulo é igual? E aí você pensa, é 100 por hora e é 100 por hora. O módulo é igual. A direção é igual? Sim, a direção é igual, porque aqui é horizontal e lá também é horizontal. E o sentido é igual? Sim, de direita a direita. Logo, entre a posição 1 e a posição 2, não houve variação na velocidade. Aí eu quero que você volte à definição. Se não houve variação nenhuma na velocidade, nem no módulo, nem na direção, nem no sentido, então não há nenhum tipo de aceleração nesse processo. Mas, turma, se eu comparo o vetor velocidade no ponto 2 com o ponto 3, você diria que esses vetores são iguais? E eu espero que você na sua casa aí tenha me respondido não. Porque, embora os módulos possam ser iguais, lembra que eu pedi para você considerar que todo o movimento ocorre a 100 por hora? Então, embora os módulos sejam iguais, 100 por hora, 100 por hora, a direção não é a mesma. O sentido não é o mesmo. Houve variações na direção e no sentido. Recorro à definição. Perceba, houve uma variação na direção. Houve uma variação no sentido. Isso gera uma aceleração. Gente, é em cima disso que a nossa aula se estrutura. A partir de agora, nós vamos trabalhar com você os 2 tipos de variação de velocidade que podem ter. Nós vamos ou mexer no módulo, ou na direção e no sentido. Nós vamos trabalhar com um tipo de aceleração que altera o valor da velocidade, ou aumentando ou diminuindo, e um tipo de aceleração que altera a direção da velocidade e, consequentemente, seu sentido. Esses 2 tipos de variação geram as acelerações correspondentes, que nós vamos trabalhar com você agora bem certinho, tá bom? Acompanha, só vem comigo. Turma, então, primeiramente, galera, nessa aula, nós estamos fazendo uma análise
vetorial da velocidade, uma análise vetorial da variação da velocidade, o que vai levar a uma compreensão vetorial da aceleração. Peço, no entanto, para que você recorra a uma outra coisa que te falei há um tempo atrás. Não esqueça que toda a aceleração veio ou se originou da aplicação de uma força. Foi a atuação de uma força que gerou a aceleração, e a essa aceleração podemos medir aí uma variação na velocidade. Essas variações que a velocidade pode sofrer, basicamente, as dividem em dois tipos de aceleração. A primeira aceleração se chama aceleração tangencial. Ela vem da aplicação de uma força tangencial, de uma força que eu gostaria que você entendesse, atua de forma paralela ao movimento. E essa aceleração que atua paralela, ela pode exercer um efeito na velocidade. Ela mede a variação no valor da velocidade. É essa aceleração que aumenta o valor da velocidade e que diminui o valor da velocidade. Peço para que você volte ao meu desenho e imagine aquele carro ao ir da posição 1, chegando à posição 2, mas dessa vez não com o mesmo valor de velocidade. Vamos imaginar que ele estivesse aumentando a velocidade. Se o valor da velocidade está sofrendo uma alteração, é porque tem uma aceleração paralela ao movimento. Eu tenho uma aceleração que atua aqui, paralela ao movimento. A essa aceleração se chama de tangencial. E de novo insisto, ela vem de uma força tangencial. Essa aceleração em questão, essa força que aqui atua, ela está atuando paralela ao movimento. E notem que nesse caso ela está ajudando o movimento, ajudando o valor da velocidade a aumentar. Por isso, você poderia chamar este movimento de acelerado. Da mesma forma que eu poderia, numa boa, ter essa aceleração atuando de forma contrária ao movimento. Alguns autores, inclusive, chamam essa atuação de antiparalela ao movimento. Vou manter-me fixo ao paralelo. Então, ou ela está atuando de forma a ajudar, ou ela está atuando de forma a atrapalhar o movimento. Por exemplo, uma aceleração contrária, assim, o carro chegaria ao ponto 2 com menos valor de velocidade. Ele está freando, ele está perdendo o valor de velocidade. Não sei se se recorda do nome desse movimento. Temos aqui um movimento retardado. Ele perde valor de velocidade ao longo do movimento. Vou pedir agora para você esquecer essa aceleração tangencial. Notem que eu já desapareci com ela, tá? E vou pedir para você mais uma coisa, para que você volte à nossa problemática inicial. Que esse carro estivesse realizando todo esse movimento a 100 por hora. Até porque neste momento agora eu estou garantindo para você que não existe nenhuma aceleração tangencial. Não existe ninguém empurrando esse carro para ele ganhar velocidade ou mesmo para atrapalhar seu movimento, atrapalhar sua velocidade. Se eu analiso o movimento, por exemplo, de 2 até 3, eu percebo que de 2 para 3 houve variações, não no módulo, mas sim na direção e no sentido. E toda vez que você percebe que existem variações na direção da velocidade, é porque atua aí uma aceleração centrípeta. As grandes dicas aqui são as seguintes. Número 1, essa aceleração, ela sempre vai atuar de forma perpendicular ao movimento. Já vou te mostrar isso lá bem certinho. Perpendicular. E turma, a outra dica é que se ela é centrípeta, ela tem que apontar para um centro. Esse tipo de aceleração atua quando você está diante de uma curva. Toda vez que você trabalhar com movimentos circulares, curvilíneos, com certeza haverá uma aceleração apontando para o centro.
Então, se o movimento é curvo, se ele é circular, com certeza vai ter uma aceleração centrípeta. Mas vale a pena fortalecer com você que a função dessa aceleração é medir as variações que ocorrem na direção da velocidade. Ela não vai atuar no valor, ela atua na direção. Se eu recorro ao desenho e percebo ali exatamente os pontos que o carro executa essa curva, vou imaginar mais ou menos que o centro dessa curva se encontre mais ou menos ali, e diante dela estou imaginando que existe uma aceleração que aponta para o centro da trajetória, a qual nós vamos chamar de aceleração centrípeta. Continuo numa curva, estou imaginando que ali existe uma aceleração que aponta para o centro, que nós vamos chamar de centrípeta. Perceba que a atuação dessa aceleração se dá de forma perpendicular ao movimento. Ela está sempre atuando de forma perpendicular ao movimento. Tanto é que alguns autores, por justamente ela formar 90 graus com o movimento, podem chamá-la de aceleração normal, porque uma linha normal para a física é uma linha que forma 90 graus com uma superfície. Também podemos imaginar que, como essa aceleração centrípeta está sobre o raio da curva, notem, raio de um movimento circular, também podemos chamá-la de aceleração radial. Então, turma, a aceleração centrípeta normal ou radial é aquela que atua de forma perpendicular ao movimento, medindo as variações na direção da velocidade. A grande dica é aquela aceleração que atua em curvas. Turma, o que nós vamos fazer nesse momento agora? Essa primeira aula ela foi uma análise mais conceitual de aceleração centrípeta e tangencial. O nosso próximo encontro ele é um pouquinho diferente. Uma análise matemática dessa grandeza, a aceleração centrípeta, tangencial e a resultante vetorial entre elas. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer com você agora uma aplicação conceitual do que você acabou de fazer comigo. E deixamos a parte matemática para a próxima aula. Tá bom, gente? Vem comigo então, vamos fazer um exercício conceitual do que você acabou de ver comigo. Vem comigo, gente. Turma, exemplo 1, um exercício fácil, ok? Mas super importante para fortalecer algumas ideias contigo. Classifique os movimentos abaixo de acordo com a existência ou não das acelerações tangenciais e centrípetas. Então eu vou dar um movimento para você. Por exemplo, este rapaz que você viu há um tempo atrás comigo, movimento retilíneo e uniforme, e nós vamos ver se ele tem tangencial ou centrípeta. Turma, para saber se tem aceleração tangencial, a pergunta é: o valor da velocidade no movimento retilíneo uniforme se altera? Aí tu vai olhar para esse uniforme, que está garantindo para a gente que o valor da velocidade se mantém constante ao longo do movimento. Logo, a aceleração tangencial desse movimento é nula. Para você saber se tem aceleração centrípeta, é mais fácil ainda. É só perguntar se o movimento é reto ou curvo. Você nota que como o movimento é retilíneo, não tem curva, logo não vai ter variações na direção da velocidade. Então você vai falar que a aceleração centrípeta no movimento uniforme é zero. Perceba, o movimento retilíneo e uniforme não possui nenhum tipo de variação no vetor velocidade. Próximo movimento, moçada, chama-se movimento retilíneo uniformemente variado. É a mesma análise. A primeira pergunta é: de acordo com a tangencial, existem variações no valor da velocidade? Se o movimento é uniformemente variado, quando você viu ele comigo, não sei se você lembra, havia sempre a mesma taxa de variação no valor da velocidade por tempo. Aumentava de 2 em 2, de 3 em 3 e assim por diante. Logo, haverá uma aceleração tangencial, porque o valor da velocidade se altera ao longo do movimento. É uma aceleração tangencial diferente de zero.
e, por sinal, constante. A segunda pergunta é mais fácil. Se a aceleração é centrípeta, é porque tem que estar realizando uma curva. Como o movimento se chama retilíneo, a centrípeta aqui com certeza será 0. Simbora, gente! Nosso próximo movimento, se não chegou a ver comigo, é futuro para nós. Em poucas semanas veremos um movimento circular e uniforme. Você olha para esse uniforme, que quer garantir para a gente que o valor da velocidade não se altera, seria você executar um movimento curvo sempre com o mesmo valor de velocidade. Se o valor da velocidade não se altera, a tangencial dele vai ser 0. Mas, se o movimento se chama circular, nele haverá uma aceleração com certeza centrípeta, para que justamente a cada momento haja uma alteração na direção e no sentido da velocidade. Logo, turma, cuidado! Existem movimentos uniformes que possuem aceleração, só que eles não são retilíneos, eles são circulares. Cuidado com isso. A cobrança dessa tabela em prova, em geral, é uma cobrança conceitual. Vamos finalizar com você o último movimento, pouquíssimo cobrado no ensino médio, chama-se movimento circular uniformemente variado. Você está fazendo uma curva cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar. Se o movimento é uniformemente variado, a cada momento o valor da velocidade se altera. Então, com certeza, a tangencial será diferente de 0. E se o movimento é circular, com certeza haverá uma centrípeta. É o típico movimento que possui as duas acelerações, porque você mede tanto variações no módulo da velocidade, em seu valor, como também em sua direção e sentido. Com isso, turma, finalizamos mais uma aula do canal. Ratifico com você que esse é o primeiro encontro de aceleração. Teremos mais um ainda, e na segunda abordagem faremos uma abordagem um pouco mais matemática desse mesmo tema. No entanto, eu insisto contigo uma coisa, cada vez mais eu percebo que a cobrança dessa aula em prova se dá mais no tocante conceitual. Essa primeira abordagem você fez comigo. A segunda aula, ela tem também seus apontamentos, também tem suas curiosidades, de repente pode te ajudar na sua prova no colégio, em alguns institutos militares que insistem muito nessa cobrança matemática. Mas, de forma mais abrangente, Enem, por exemplo, a análise conceitual, ela com certeza é mais preponderante, tá bom? De resto, uma excelente semana para você. Deus te acompanhe. Até semana que vem. Tchau, gente.